Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu sou Emílio Garcia e hoje estamos em um lugar diferente, Carlos Ruas. Vocês estão notando? Jura? Estamos. Não, tem que avisar. Jura? Vai que as pessoas não repararam. Não, e se estiver ouvindo pelo Spotify? É. Verdade. Então eu vou descrever. Estamos sentados Isso. numa sala com uma mesa entre nós. Nossas barrigas não estão evidentes. Isso. Nem nossas... Não, deixa quieto. Cuidado. Cuidado com o que você fala. É. Você não precisa descrever tanto. A gente pode descrever. Estamos com uma mesa muito bonita no meio de Exato, nós de quatro. Uma madeira mesa de maciça. madeira. Eu estou de um lado da mesa com o meu amigo Pirula. Tudo bem com você? Muito bem. E do outro lado da mesa, Carlos Ruas. Opa, tamo E aí. Camilinha. Tudo bem, Camilinha? Tudo bem, querido. Estou muito bem alimentado. Comemos bem. Acabamos de almoçar deliciosamente. Deliciosamente, um hamburgão. Comemos um hamburgão no Cabana Burger. Aqui de Jundiaí. Exatamente. Fomos muito bem recebidos. Sim. Sobremesa, cafezinho, aí a gente veio gravar. Ei, teve cafezinho? Ah, você que não pediu. Teve cafezinho. Teve, a gente pediu. A gente Eu tomou quero cafezinho. mais um. Milho, você tomou café. Eu tomei café. E não me deu um golinho. Ah, mas já era tava. Não, aí pequenininho, já. apelou. Aí não tem jeito. Gente, a gente volta daqui a pouco. É um período de produção comercial. É, os três elementos que são quatro não. virou dois. Aí a gente volta... Bem-vindos a mais um Curiosity. Eu, Carlos Só nós aqui. Acabou os três elementos. os três elementos. Mas hoje a gente tá aqui pra gravar, pra dar uma continuação, uma continuidade à nossa série de vídeos sobre o Egito. Porque eu acredito que quem está assistindo já sabe, mas em outubro desse ano nós vamos fazer uma viagem, a segunda jornada dos Três Elementos, em que nós quatro, acompanhados de pessoas que podem viajar com a gente, inclusive você que está assistindo pode viajar com a gente, vamos para o Egito e para a Jordânia. E mantendo uma tradição que a gente criou ano passado, a gente vai fazer uma série de vídeos. Vocês já assistiram os 5 primeiros. Esse aqui é um dos sexto, sétimo, oitavo, nono vídeo, que a gente vai falar sobre coisas que nós vamos ver no Egito. Vai ser bom demais, Vamos porque a gente ver. vai explicando as coisas que a gente vai Pra encontrar. quando você chega lá, lá. você já saber de tudo que você tá vendo ali. Perfeito, já está né? preparado Tá para a em- viagem. E a gente também. E a gente também. Pois é, né? Estamos estudando, né? Pra explicar é- pra vocês também Exato, estamos aprendendo, né? exato. pra E isso. hoje eu escolhi um tema de algo que lembra muito o Egito. Então, Carlos Ruas, quando eu falo Egito, o que você lembra? A primeira coisa é pirâmide. Não, eu lembro de El Chan. Hoje a gente vai falar de Carla Pérez, Compadre Washington. compadre Washington. Hoje o tema vai ser... Exatamente, hoje a gente vai falar de pirâmides. Ok. E hoje nós não vamos falar de todas as pirâmides, porque no Egito a gente vai encontrar... Não é o país que mais tem pirâmides no Não, mundo. tem o Sudão. Tem o Sudão, inclusive... São umas com- pirâmides pontudas, né? É meio estranho, né? assim. Mas que elas inclusive são- com influência do Egito, né? Eu tava Sim, estudando sim, um é. assunto, é uma influência do poderio do Egito e do contato entre os dois povos. Inclusive depois, é muito interessante, porque a tradição de fazer pirâmide, ela vai diminuindo no Egito, eles vão trocando o tipo Vão de... cansando. Eles vão cansando de fazer esse tipo de templo e vão fazer outro tipo de templo, só que essa tradição ela passa pro Sudão e aí o Sudão vai explodir em número de pirâmides. Uma pergunta. Ah. Se o Sudão ficasse ao norte do Egito, ele seria o Nordão? Seria o Nordão, com certeza. Ai, meu Deus. Ele é Sudão porque ele é no Entendi, sul. Essa é a entendi. explicação É. do nome do país, com Exato, certeza. só pode Né? ser Então, a isso. primeira Só- lição que você aprendeu do Egito é essa. É exatamente que o Exatamente. Sudão fica ao sul do Egito, Exato. portanto se chama Sudão. Bora, Vamos lá. então, falar das que você pirâmides? quer Então, falar o que eu da ia falar pirâmide? é que hoje a gente. Não dá pra gente falar de todas as pirâmides, inclusive que nós não vamos visitar. São centenas todas as. também, não São, vamos ficar falando. eles, dependendo da fonte que você pegar, eles falam entre 119 e 138 pirâmides. E povo pra gostar de fazer pirâmide, né? Isso, dos mais diferentes tamanhos. E uma coisa que E formato. E formato também, mas uma coisa que é muito interessante é porque a gente sempre liga a ideia da pirâmide ao faraó. Então existe uma relação muito direta entre faraós começavam a construir suas câmaras mortuárias. Tem toda uma relação do Egito com o pós-vida, o que acontece quando a pessoa morre. E as pirâmides seriam, essas câmaras mortuárias, uma forma de você enterrar as pessoas. E a gente sempre pensa no faraó, porque a gente sempre pensa em pirâmides muito grandes, né? Porque um faraó resolve fazer uma pirâmide maior do que do outro, né? Então, apesar da gente ter essa ideia de que existia uma competição entre que fazia o maior templo, o menor templo e tudo mais, isso não se corrobora muito na história. Tanto que a gente vai falar hoje aqui das 3 pirâmides, tem a grande pirâmide do Egito, e a gente vai falar de um lugar específico que é Gizé, que tem as grandes pirâmides mais famosas, e a mais velha é a maior. Então você tem um fenômeno, inclusive, da terceira pirâmide ser muito menor, ser metade do tamanho das eu outras. achei que
foi crescendo gradativamente. Não, é a primeira e a segunda. A primeira é a Grande Pirâmide, ela é maior, ela foi por muito tempo, todo mundo fala, por 3.800 anos, o maior prédio já construído pela humanidade. Em volume, ela é muito grande. Em altura também. Em altura, ela era o prédio mais alto, né? Sim. Mas elas vão diminuindo. Olha, Então a elas vão primeira pirâmide, que é a mais diminuindo. antiga, que é a do avô, é um pouquinho maior que a do pai, vamos falar assim, e bem maior que a do neto. A do neto é a menor pirâmide que a gente vai ver quando a gente estiver lá. É a menor pirâmide das três. Das três. Isso, E as três são muito maiores do que qualquer outra que pirâmide tem que lá. você vai ter ali no Tá. Egito. Então elas são muito grandes, mesmo a pequena de Gizé, ela é um prédio enorme. Miquelino, E né? a gente já vai trazer a discussão do porquê que diminuiu. Existem várias tentativas de explicar por que a terceira pirâmide é um pouquinho menor, mas não tem tanto essa competição que a gente imagina. Tem competição de eu vou fazer o meu também, eu vou fazer esculturas mais bonitas. E também rola um negócio de moda. É bem legal a gente estudar a pirâmide, porque teve a época das pirâmides, e daí depois não é que eles param de fazer os locais onde os faraós, onde as pessoas vão ser sepultadas. Eles só trocam de moda. Então eles começam a fazer coisas que são diferentes. A moda das pirâmides diminui. E vamos certo? ser sinceros também que era um gasto de tempo, recurso Absurdo. 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 Às vezes o faraó não era tão longevo, e aí você também, puta, não deu tempo de fazer, onde é que a gente vai pôr esse cara? Morreu. E tem outros fatores que são discutidos, por exemplo, de... o faraó não é tão longevo, e também tem a ideia de economia da época. Sim. Tem época em que a economia tá pior, que eles não têm grana, e o que pior não é que tem tem... que lembrar de uma coisa, por mais que você tivesse uma certa ideia de divindade do faraó e dessas coisas assim, cara, se o pessoal começa a passar fome, começa a ter dificuldade, você tem que estabilizar o reino Exato, de alguma maneira. exatamente. Né? Pessoal, Tipo, seguinte, gente, ó, país em guerra, É. você pegando toda a força motora, econômica para empilhar pedra. E é super importante você trazer esse ponto e a gente falar dessa parte mais econômica da história, porque tem um monte de gente que tem a ilusão de que quem construíam esses templos eram pessoas escravizadas. E isso não é verdade. Os documentos egípcios, eles mostram que as pessoas... Você não tem um pagamento em dinheiro, porque dinheiro não existia, mas o que você tem é um pagamento em comida, em um soldo de alimento. E o que eles falam é que as pessoas que trabalhavam na construção dos templos, elas sempre comiam, sempre tinham mais recurso do que a média da população. Então, você vai trabalhar. E aí tem alguns trabalhos que mostram que o cara ele era afastado da vida dele por um ano, tem trabalhos que mostram e épocas que mostram, você vai tirar 3 meses do seu ano para trabalhar nessa obra que tá aqui. E muito provavelmente, nesses 3 meses que estavam ali, a pessoa estava tendo uma vida de muito trabalho, um trabalho muito pesado, fisicamente muito extenuante, mas um trabalho que tinha um retorno na forma de comida paga pela estrutura de Estado, pelo faraó, que era bem interessante para eles. Então, era custoso você construir uma pirâmide como essa, beleza? Até porque acho que para você convencer as pessoas a quererem fazer isso na quantidade necessária, você consegue convencer um punhado de gente na base da força. Mas você conseguir convencer, sei lá quantos milhares de pessoas do seu reino a largar a mão da parte vida, né? agrícola, de fazer sapatos, sei lá, ou qualquer outra manufatura. Você simplesmente chegar e falar, vai todo mundo construir pirâmide, tem que valer muito a pena. Antes da gente falar da história da construção e continuando nessa área de trabalho, a gente sempre tem que lembrar que, por exemplo, para a construção das 3 grandes pirâmides, eles sempre falam de um contingente de trabalho de 25 mil a 50 mil pessoas trabalhando, variando do tempo e variando da obra que você está construindo. Mas a gente sempre tem que lembrar também que essas 25 mil pessoas não eram necessariamente pessoas trabalhando diretamente na pirâmide. Que quando você tem um campo de trabalho, um campo de construção tão grande, você precisa de gente para fazer comida, você precisa de gente para fazer roupa, você precisa de gente para fazer burocracia, para controlar o que está acontecendo. Então 25 mil ou 50 mil, porque esses dados não são tão precisos assim, é do contingente inteiro de pessoas que trabalharam durante a construção. E o tempo de construção de uma pirâmide varia, dependendo do documento que você pegar, dessas pirâmides específicas, de 10 a 30 anos. Então é um tempo de construção muito longo. E o que é muito legal é que você acha o documento do cara falando, olha, para fazer a pirâmide desse jeito, no ritmo que a gente consegue fazer, a minha previsão é que a obra vai demorar 20 anos.
Então o engenheiro olha e fala assim, olha, eu te vendo um projeto, e tinha muito essa ideia de eu te vendo um projeto mesmo, e esse projeto é um projeto que vai demorar 20 anos para fazer, você topa fazer isso. O Imhotep, né, ficou famoso, era o arquiteto, né? Isso, ele foi o arquiteto da primeira pirâmide. Da primeira, Né? não, primeiraça. Não, da primeiraça. Eu vou contar agora tá. que é a primeira pirâmide. E aí tem aquela dúvida, que muita gente usa alienígenas do passado para explicar, mas por que todo mundo construía pirâmide? E para explicar as pirâmides, a gente precisa explicar uma outra estrutura que acontecia no Egito, chamada de mastabas. Então, o que é uma mastaba? Eu vou explicar aqui, vai ter uma imagem na tela, mas eu vou explicar para você. Mas... Imagina que a ideia original, e isso se discute da ideia original, era construir um quadrado, um retângulo de pedra. A gente tem que lembrar que o que fazer com os mortos quando você vive numa região que a maior parte é um deserto, não é uma coisa simples. Você enterra alguém ali, daqui 2 semanas... a pessoa está aparecendo de novo. Então, tipo, nossa, morreu o vovô, vamos enterrar ele. Aí enterrou. Depois de 1 ano, tipo, vento. mamãe, Olha o vovô ali. É a terceira vez que a gente tenta enterrar. exato. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr umas pedras em cima. Né? Tipo, é até intuitivo. Em outros lugares em que você tem também um solo difícil de fazer enterros, você tem os seres humanos inventando outras maneiras de lidar com os mortos. Você queima ou o crema, morto. ou coloca dentro de cripta, ou faz uma coisa assim, né? E aí, a mastaba, ela é um prédio, inclusive que tem câmaras, do mesmo jeito que a gente vai imaginar quando a gente tá falando de uma pirâmide. Tem algumas coisas que a gente vê de Egito muito antigo, que são pinturas que são feitas nas paredes dessas câmaras, dessas É algo mastabas. gradativo, né? Vamos empilhar pedra pra botar o exatamente defunto isso. Ali? E se a gente fizer uns desenhos em homenagem a ele, né? É isso. Boa, né? Perfeito, é exatamente isso que acontece. E o que é muito interessante é que as primeiras mastabas da primeira dinastia egípcia, que a gente vai falar lá da 4ª, quando a gente vai falar da construção das pirâmides, então a gente está falando de 3.100 a.C. É tipo um trapézio? É um trapézio. Tá. Começou assim, né? Isso é um pouco óbvio, porque a hora que você vai construir um prédio muito grande, isso se discute assim... Todo mundo deve ter passado por esse caminho. Você tenta empilhar pedra retinho e as pedras de cima caem. Então a forma trapezoidal é uma forma que faz sentido. Mais garantida. Exato. Né? Tem uma estrutura na França, na Bretanha francesa, lá, que chama Carme de Barnenê, que é gigantesco, é enorme, é um túmulo também, e é basicamente um monte de pedra empilhada. É enorme mesmo, é realmente muito grande, é assustador que as pessoas não saibam tanto assim da existência dessa estrutura, porque ela acho que idade contemporânea aí das pirâmides, talvez um pouco mais novo, só um pouco mais novo. E também é um cubão gigante que faz uma curva, né? Então é um cubo meio curvo assim, e também você vê uma inclinação em cima, porque senão cai tudo, né? Aqueles túmulos tipo Newgrange também, que tem lá na Irlanda e tal, vira uma oca. Porque não dá pra você fazer um negócio que seja mais largo em cima, né? É complicado isso. E então, essas mastabas tinham esse formato porque é meio que o que dá pra fazer naquele momento. E você imaginar que eles estão empilhando pedra, e aí você vai ver mastabas de diferentes maneiras. Então, por exemplo, tem mastabas que são feitas de tijolo. Então, é um tijolo igual a gente faz hoje. Faz de barro, coloca no meio do deserto pra ele cozinhar, Adobe. Ele vai secar e daí depois você vai montar de tijolo. Aí você já tem mastabas que são feitas de pedra, então que são feitas de calcário, já tem algumas coisas de granito e tem muita mistura nas mastabas. Então você chega, tem uma parte que é tijolo, tem uma parte que é pedra. E uma das explicações para isso que eu achei muito fascinante, O que tinha. além de ser o que tinha, é que muitas mastabas que a gente vê hoje, elas eram reutilizadas. Então é tipo sentido. um puxadinho. É uma reforma. É uma reforma. Então, o faraó Carlos Ruas está enterrado ali e o primo dele, 300 anos depois da família, faleceu. Onde a gente vai colocar? Coloca lá na mesma mastaba. É que nem pra quem tem túmulo de família também. Fica aquela coisa, olha, vai ter que exumar o biso. Exato. O biso vai ter que exumar porque não vai caber a tia que morreu agora. Então É exatamente isso. Então tem muitos relatos de mastabas que a gente vê hoje que são muito antigas e que você tem adição de pedaços. Então você vai ter até diferentes tecnologias que provavelmente ninguém sabia como fazer antes, sendo feitas agora. E aí a gente tem a primeira pirâmide. Por que é legal a gente explicar a mastaba? Porque a mastaba ela já é inclinadinha. Então você já imagina, os caras perceberam que dá pra você empilhar mais se você for diminuindo cada vez mais o que tá em cima. Ele aprendeu a técnica. Aí ele falou, olha, dá pra botar mais camadas. Isso. Vai ficar mais interessante arquitetonicamente falando. E quem aprendeu a técnica é um cara chamado Imhotep.
Imhotep. Lembra da múmia, do filme da múmia? Ou seja, eles pegaram o nome do Imhotep. arquiteto conceituado, Isso. renomado Oscar Niemeyer do Egito. Exato. E transformaram botaram no vilão de um filme. Numa assombração de um filme de cultura pop. Então, e aí, por que o Imhotep é importante? Aqui eu vou usar uma palavra que ficou famosa em alguns círculos da internet nos últimos anos. Porque o Imhotep era um polímata de verdade. E um polímata é um cara que sabe um pouquinho de cada coisa. Então você vai achar textos... Mas ele sabe sabendo. Ele sabe de verdade, ele era de tá. verdade. Ele não acha que sabe. Ele não acha que sabe. Então, o Imhotep, por exemplo, era um engenheiro que planejou a primeira pirâmide. Ele Muito importante. muito importante. Ele também tem textos de medicina muito importantes. Então, o Imhotep, ele sabia um pouquinho de cada coisa. E ele era um conselheiro do faraó. Então ele vai lá e vai Ele foi ver. contratado. E ele vai lá e ele vai vender a ideia pro faraó de que ele conseguiria construir uma mastaba diferente. E essa mastaba diferente era uma mastaba em cima de outra mastaba. Empilhado em cima da outra. Então, se você olhar a primeira pirâmide, que é a pirâmide de Djoser, que é o nome do faraó que contratou o Imhotep, ela é chamada de a pirâmide dos degraus. Porque ela não é um lisinho. Você tem uma mastaba, outra mastaba, Menorzinha. outra mastaba, até a hora que você chega lá em cima e tem uma mastaba bem pequenininha. E você tem esse formato de pirâmide, apesar de não ser uma pirâmide com os lados lisinhos. A gente vai ver essa daí? Vai, né? Eu Ela tá acho bem que vai, perto, eu né? acho que vai, eu acho que a gente vai sim. Chega bem perto. É. O que eu acho legal disso é porque você vê todo o processo de tentativa e erro. Perfeito. Da coisa escalonando e crescendo e eles aprendendo técnicas novas. Porque é uma coisa que muita gente não vê. Sim. Muita gente vê aquelas 3 pirâmides gigantescas e já vai tirando conclusão. Mas quando você acompanha todo esse processo arquitetônico, a coisa vai fazendo mais sentido. E É olha, isso. posso te falar, você pode trocar isso por baleia, você pode trocar isso por passarinho, você né? pode trocar Exatamente. isso por morcego. Como é que esse cachorro virou essa baleia? Calma, veja bem. Então, E é veja. muito legal você trazer isso, porque você também tem, por exemplo, uma pirâmide que é conhecida como uma pirâmide arredondada, que é uma pirâmide que eles tentam fazer as laterais mais arredondadas, e aí ela não dá muito certo. Ela... A angulação estava errada, Isso, a né? angulação estava errada. E aí a pirâmide vai caindo. E isso existe até hoje. Aí você tem outras. Pirâmide torta? Não, ela é chamada de pirâmide arredondada, mesmo. E a hora que você Porque vê a tem- foto, ela é meio arredondadinha porque assim tem a mesmo. pirâmide torta. Mas daí é uma questão de Isso, inclinação. Tipo, vai cair. Isso. Parou. O que a gente faz? Cara, vamos ter que fechar o ângulo. Ah, então tá bom. Aí fechou Aí- o ângulo, então... de uma então ela pirâmide- fica torta. Você, ixi, projetei errado. Começa de novo. Deram um jeitinho. Depois Não, e eu falam que o imagino... jeitinho é Não, nosso. e eu imagino... Exato, o jeitinho vem desde os egípcios, querido. Eles dão um jeitinho Não, pra não, tudo. não. Não é humano. É verdade, Não, o humano da Eu vou te jeitinho. falar uma coisa. Tem gambiarra interna. Claro, Nas na- pirâmides. Tem, tipo, umas barras de madeira, umas de madeira que estão segurando Sim. pedra, literalmente ali, tipo, erramos. Não sei como é que faz. Ah, então faz o seguinte, põe uma madeira aqui, a gente consegue. É muito interessante ver. Inclusive, porque você tem que parar pra pensar. Eu acho que o faraó não devia ficar nem um pouco feliz. Ah, não, do projeto ter dado errado, Se o não. projeto desse errado. Talvez Imagina se- o arquiteto estivesse com sérios problemas. né? Imagina, você vai lá e fala assim, ó, eu quero construir a minha pirâmide. Aí o cara fala, beleza, tá aqui o projeto, vai demorar 20 anos. Chega no ano 12 e o cara chega e fala assim, então, faraó, azedou o pé do frango. Por quê? Porque nessa inclinação aqui não vai dar certo. Aí o faraó chega e fala assim: olha, eu acho que eu não te ensinei ainda que demissão, essas coisas ainda Não foram existem. inventadas. A gente tem outras soluções para resolver incompetência. E aí vai torto mesmo. Você me resolva isso daí agora, né? Só que uma coisa que é legal de falar dessa pirâmide de degraus é que ela tá em outro sítio arqueológico. Ela não é em Gizé, ela é num sítio arqueológico chamado Saqqara, ou Saqqara, que a gente vai encontrar. E assim, é aquilo que a gente explicou no nosso vídeo sobre o Nilo. Tá tudo perto do Nilo, são todos templos ou sítios arqueológicos muito próximos por causa da importância do Nilo e porque o Nilo é fundamental para você construir pirâmide. Porque para transportar pedra tão longe, uma das maneiras é você usar barcos, é você usar balsas que vão te ajudar a pegar pedra de 80 quilômetros e trazer para onde você quer construir Tem o seu algumas barco. gravuras que dão pistas de como foi feito esse transporte, de Tem. umedecer a areia. É, tipo, isso é uma coisa
É isso mesmo. Né? Porque Aham. tem imagem lá da galera puxando o bloco, mas tem um cara em cima do bloco jogando água na frente do bloco. Tem projeto do trenó. Fazer que aí faz um trenó, né? Tem os projetos dos trenós. Então, assim, a gente falou um pouco disso já. As pessoas... você fica imaginando, igual lá em Stonehenge, os caras jogando madeira em volta e a madeira vem girando. Não, no Egito, eles construíam trenós. Você tem o projeto do trenó. Em 2013, eles acharam um papiro que explica o passo a passo da construção da pirâmide. Então, quando a gente tem algumas dúvidas, porque ninguém estava lá... 2013. Ou seja, já faz 12 anos. Já faz 12 anos. É porque assim, já tinha um monte de outras evidências, mas eles acharam um documento... O sistema de rampas que os caras chegaram a propor, Então, né? o que eles falam é assim, ó, a rampa hoje é certeza. Ninguém sabe direito de como era a rampa. Se era um zigue-zague, quantos zigue-zagues tinham, se dava volta Ela na era pirâmide muito inteira. reta e muito comprida, Isso. né? Ela era reta e Mas que tinha- Mas que tinha rampa já não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida de que o trabalho não era escravizado. Não tem mais dúvida de qual era o regime de trabalho. Porque isso Tanto está tudo que registrado. Isso daí do trabalho escravo não existe. Não existe há muito tempo. Porque eu lembro de ter visto isso na época da minha escola. Aham. E eu lembro de ter visto isso num desenho do Asterix. Ainda que isso não seja uma comprovação histórica. Mas... Eu lembro que os caras que faziam o Asterix, eles iam atrás pra fazer a história meio assim. Que aí o Asterix chega no Egito e ele fala: vocês têm toda essa mão de obra escrava. Eu falo assim: não, são assalariados. E, tipo, eu lembro direitinho deles falando. Eles trabalham aqui nas férias. Tipo, é o bico de férias deles. Mas a gente chega na nossa viagem para ver as 3 grandes pirâmides logo no começo da viagem, porque nós chegamos no Cairo, capital do Egito, e nós vamos para uma outra cidade que fica a 20 quilômetros do Cairo, chamada Gizé. Gizé, e aí você vai ter várias formas de falar o nome da cidade que é hoje. Giza. E Giza também. E que lá em Gizé, ou Gizé, a gente tem a necrópole de Gizé. E a necrópole de Gizé é o lugar em que a gente vai encontrar a grande pirâmide do Egito e outras 2 grandes pirâmides, que são as maiores pirâmides que a gente encontra no Egito. Além disso, tem a Esfinge, que são os 4 mais famosos. Mas a gente precisa entender que lá tem um monte de pirâmide. Lá tem um monte de mastaba. Lá tem um monte de coisa para ver. Tem lugar que vai mostrar onde eram os escritórios. Tem lugar que vai mostrar onde eram os banheiros. Tem um monte de coisa... Olha os seus banheiros aí. que quer. estão Olha. preservadas lá. Então, nesse lugar, eu vou focar hoje nas pirâmides. A gente vai fazer um outro programa sobre a Esfinge. Mas... lá a gente vai encontrar as 3 grandes pirâmides e tem a grande pirâmide. Então, sempre que a gente fala assim, uma das 7 maravilhas do mundo, a gente não está falando das 3. A gente está falando da grande pirâmide do Egito. Tá. Certo? É Eu Keops. achei Que é que era Kelps. o conjunto. Eu também achei que era o conjunto, mas eu fui pesquisar e nas listas é a grande Mas pirâmide. isso na lista lá... Isso, na lista dos gregos que lá. só tem a pirâmide hoje. É. Na lista dos gregos que tudo morreu. Não, mas é interessante, né? A gente sabe que a lista foi feita pelos gregos porque 5 das 7 São gregas, né? exato. Eles advogaram em causa 4, 5, própria. Era E o que eles eles conheciam, foram obrigados gente. Também. obrigados a colocar a pirâmide, tipo assim, não, põe a pirâmide, mas não Também. tem como falar que não. E acho que o Jardim da Babilônia, tirando isso, o resto é... Querido, Ah. só pra gente ter uma ideia, você tem noção do tamanho dela? Então, eu vou falar do tamanho das 3, mas assim, uma coisa que todo mundo que tá assistindo tem que lembrar é que as pirâmides que a gente tem hoje são diferentes das pirâmides que foram construídas. Então, quando a gente pega documentos históricos, nesses documentos históricos as pirâmides são descritas. Isso que é o mais legal. Você acha o documento que tem o tamanho do projeto. Tem o projeto. O cara falando, essa pirâmide tem tanto de largura, tem tanto de altura, ela é construída desse jeito e tudo mais. Por que que as pirâmides não são mais do tamanho que elas eram? Porque elas foram depredadas. Elas foram desmontadas. E é muito interessante que teve um dos califas que viveram ali que fez um projeto para desmontar tudo. Caralho, E eles, imagina. e eles começaram a desmontar. E eles falaram, mano, não dá. É muito trabalho. A gente não vai deixar esse negócio aí. Então eles tiraram o que deu para tirar e mantiveram. Então, a grande pirâmide do Egito... refazer uns pedaços, né? Isso, elas foram reformadas, inclusive. A grande pirâmide... Então, vamos falar das 3. Então, quais são as 3 grandes pirâmides? Então, são pirâmides construídas pelo avô, pelo pai e pelo filho. Então, são 3 gerações, faraós seguidos,
que construíram as 3 pirâmides. Qual é a dinastia? Elas é a quarta dinastia. Quarta dinastia. Ele é o primeiro, que é o Quéops, que constrói a primeira, ele é o segundo faraó da quarta dinastia. E uma coisa que eu achei bem interessante na minha pesquisa é que os nomes que a gente conhece, esses faraós, então quando a gente fala de Quéops, Kéfer É uma tradução- e Míkenos, é uma tradução grega Sim. para os nomes dos faraós. Então a gente por muito tempo conheceu esses faraós pelo nome que os gregos os chamavam, mas a gente hoje já tem documentação que fala quais são os nomes corretos. Então, a pirâmide de Quéops, que é como a gente conhece em português, é a pirâmide de Khufu. Que é o nome egípcio dele e que se você pegar, por exemplo, os egiptólogos, hoje eles usam o nome egípcio Khufu. dele, que é a pirâmide de Khufu ou de Quéops. É mais fofinho. E essa pirâmide ela foi planejada para ter 145,8 metros de altura e 212 metros de base. Então, é um prédio gigantesco. É um negócio absurdo. 1/5 de quilômetro. É um quinto, exatamente. É 1/5 de quilômetro de base da pirâmide. Certo? Então é um prédio enorme. A outra pirâmide, que é a segunda maior, que é a de Khafre ou Khafre, quando a gente vai pro egípcio, ela foi planejada para ter 143 metros, então aquilo que eu falei que elas não tem essa competição de altura. E aí, o cara, ele não quis superar o pai Por ou pouquíssimos ele metros. falou que não ia rolar? Então, não sei. Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. Quero uma maior que a do papai. Vai ver Quero. o desafio. É que no começo, a primeira, eles falaram, não, pra gente fazer assim é melhor ter uma base maior e aí a gente vai ter que subir horrores. Pode ser. Aí na segunda fez, não, vamos lançar aqui um desafio. O desafio é uma base menorzinha. É que a base, isso que é o mais interessante. A base é maior da outra. É um pouquinho maior, alguns metrinhos maior da segunda do que Então o desafio Só que ela é mais era baixa. deixar mais baixa. mais baixa. Talvez esse fosse o desafio. E hoje as duas têm 136. Elas são muito parecidas em altura, porque por causa desse processo que eu já vou explicar de por que elas foram desmontadas. A gente tem a de Miquerinos, que era Menkaure em egípcio. Eu devo estar falando os nomes com a pronúncia não tão correta, mas... a gente tá falando assim em português. mas a gente tá falando né? assim em português. E aí essa pirâmide tem 60 metros. Ela é bem pequenininha. Quer dizer, ela é bem é pequenininha minúscula. em relação O às Neto- outras o duas. Neto ficou aquela É. coisa, papai, E aí- Ele vovô... tava na fase minimalista, né? Isso é uma explicação, sabia? É muito interessante isso, porque tem algumas explicações. A primeira explicação é que o Egito entrou em crise, talvez inclusive por causa da construção das 2 primeiras pirâmides. E essa crise econômica, quando ele foi construir a pirâmide dele, todo mundo olhou e falou: ó, mano, não vai rolar. Chega. Você se contenta com uma coisa Menos menor. é mais. Menos é mais. Então Pode é minimalismo. Pode ter sido greve. Pode ter sido Os caras greve. chegavam e falaram assim, não vamos construir Chega. esta merda. Meu avô já chega. construiu as outras duas. Não então aguento não mais. aguento Imagina mais. os sacerdotes, os trabalhadores, quando o novo faraó chega, Mais uma. mais uma pirâmide, aí todo mundo... Ah, não. Enterra Vamos, junto. Talvez eles Ah. ficavam felizes, porque era... Era trabalho e tinha esse negócio de se Não, alimentar e a gente- melhor a e gente tudo tem que mais. imaginar também que se realmente eles tinham uma fé genuína no Uhum. poder divino do faraó, ia ser um prazer fazer aquilo, né? Sim. Então, assim, ó, estamos servindo ao faraó, É. isso é uma coisa boa, né? Quando você realmente acredita naquilo, né? Eu acredito que uma porcentagem não levasse tanto a sério. Ah, tô ganhando minha cerveja, tô ganhando minha cevada, meu pãozinho. Só que essa hipótese ela não se sustenta tanto mais hoje. É claro que assim, ninguém tem tanta certeza porque ninguém estava lá para ver o que aconteceu. Até achar um documento novo. Até achar um documento novo. Mas por que isso não se sustenta? Porque você tem um investimento maior desse faraó numa parte mais artística. Então você vai ver estátuas maiores, você vai ver estátuas mais bem acabadas, não que não tivesse nos outros. Mas você tem, parece que ele é uma questão de escolha mesmo. Ó, eu vou colocar menos aqui para fazer outro tipo de representação que para mim é mais interessante. E tem uma terceira hipótese que é muito interessante, que é assim, ó, um dos problemas de construir pirâmide é construir pirâmide em cima da areia. Então isso era um problema muito sério, porque a base é instável demais para você começar a empilhar. Então o que a gente vai encontrar lá em Gizé Já é sei. São grandes sistemas de mola embaixo da pirâmide. Que Exatamente. mantém a estrutura pra Exatamente. que era um grande arranha-céu. É isso. Perfeito. Eu vi essa semana. É exatamente isso. O que a gente vai encontrar é que eles construíram a pirâmide em cima de um leito de rocha.
Então elas não foram construídas ali à toa. Eles fizeram uma prospecção do solo, acharam um leito de rocha, e esse leito de rocha é a primeira camada da pirâmide. Ele é fundamental para a construção. Eles até cavaram, tem umas imagens que eu vou colocar aqui na tela, de algumas partes do templo, algumas câmaras que são escavadas nessa rocha que fica embaixo da pirâmide, que estava lá naturalmente. E é bem interessante porque em alguns lugares a base da pirâmide é meio torta, porque a rocha ela tá posicionada, então ela começa aqui, então você vai construindo a pirâmide de acordo com a base que tá ali, certo? E aí o que eles discutem é que faltou espaço. Então os caras foram lá, ó, esse aqui é onde a gente vai construir pirâmide. Constrói essa grandona, constrói essa outra grandona. Chegou o terceiro lá, chegou o Miquelinos lá e falou assim, quero construir a minha. Os caras, tá bom, você tem aquele cantinho ali, ó. Ele, porra, mano. Não. Não, você quer construir aqui, constrói nesse cantinho aqui. Então, sobrou esse pedaço. Interessante. Eu gostei mais dessa hipótese. Sobrou esse canto aqui. Pra mim faz todo sentido. Tanto que o que a gente vai ver lá é que a pirâmide de Miquelinos, além de ser a menor, ela também é deslocada. Então você tem duas muito próximas uma da outra. Mas você está dizendo que elas não foram feitas alinhadas então, com o cinturão de Órion? Não foram. Não foram. Não foram. Não tem jeito. Uma coisa que é legal é que elas foram feitas do lado do rio onde o sol se põe. E aí todos os templos egípcios são sempre do lado do rio onde o sol se põe, porque você tem aquele ciclo do sol de nascer e morrer. Interessante. Eles vão ser construídos daquele outro lado. Eles têm o culto ao oeste e o culto ao leste. Eu acho isso daí muito interessante. Né? Você cultuar um ponto cardeal. Né? É um troço louco isso, né? Então a gente tá falando, vamos voltar um pouquinho só para ir para os finalmentes. A primeira pirâmide então, é construída mais ou menos em 3100 a.C. E aqui a gente tá falando de uma época de 2590. Então você já tem uma passagem de quase 500 anos de um período para o outro. Espera lá, a primeira foi quando? 3100 a primeira, antes de Cristo. A do Imhotep. A do Djoser, tá. A primeira pirâmide. Tá, tem essas pirâmides, pouco, tá. Essas 3 pirâmides, elas são em seguida. Então, a primeira demora 30 anos para construir, a segunda 20 anos, a terceira 20 anos. Então, assim, é num período muito pequeno de tempo que você tem aquelas pirâmides surgindo. Teve gente que viveu no mundo sem pirâmide e quando estava mais idoso, tinha 3 pirâmides. Viu a construção das 3 pirâmides. Quando eu cheguei aqui, era tudo areia. Quando eu cheguei aqui... É bem isso. Cara, e aí... imagina que loucura isso, velho. Que loucura. É muito louco. Não tinha nada e de repente você tem um monte de construções. Porque, como eu disse, não são só as pirâmides que estão naquele lugar. Não, fora que era uma cidade. Né? Você tinha 25 mil pessoas chegando naquele lugar. Exato. E construindo uma cidade. Vivendo. Exato. Imagina a administração disso. É bizarro. Né? A logística. É bizarro. Alimentar todo mundo durante 20 anos. Uma coisa que eu ia te perguntar, eu acho que deve estar na sua coisa aí. A pirâmide, elas não eram daquele jeito que elas estão hoje, né? Elas tinham uma cobertura. Isso, eu vou chegar nesse ponto agora. Então, o que é uma pirâmide? É um monte de pedra empilhada. Sim. Uma pirâmide que seja feita Uma pirâmide que seja feita de pedra, perfeitamente. Exato, então, como são as pirâmides que a gente vai visitar? Eles cortavam pedras em formatos quadrados ou retangulares. Calcula-se que a maioria... Cúbicos em cúbicos ou paralelepipedários. Exato. Calcula-se que... As pedras, elas variam um pouco de tamanho, então tem uma tendência de que quanto mais alto você vai, menor vão ficando as pedras, que faz todo sentido. Então que você vai colocar pedras maiores na base e, você vai erguer a pedrona lá em cima, não é um negócio fácil. Vamos pegar essa daqui que tá bem grande, cara, mas nem a pau subir isso aí, cara. Quebra no meio esse troço. Mas mesmo assim, se discute que a média das pedras, ela é de 2 toneladas. Então cada pedra tinha mais ou menos 2 toneladas. Carregável. E a gente vai encontrar 2 tipos de material que vão ser usados, um mais leve e um mais pesado. A maior parte das pirâmides é constituída de rochas calcárias. E você também tem algumas partes muito específicas, principalmente a parte das câmaras, onde você vai ter a câmara da rainha, a câmara do rei, que são construídas de granito. Que é mais pesado. É mais pesado, mais difícil para cortar, é um inferno. Mais difícil de quebrar também. Mais difícil de quebrar. E tem uma coisa muito legal da rocha calcária, é que eles já fizeram experimentos mostrando isso, que a hora que você vai tirar ela de onde ela tá, ela é mais macia de cortar e ela vai secando com o passar do tempo e ela vai ficando cada vez mais resistente. O que explicaria a facilidade de cortar, de desenvolver tecnologia para você levar essas rochas. Deve ter uma pesquisa sobre isso, mas eu não fui atrás. Deve ter fóssil.
Ah, com certeza. Deve ter Com fóssil certeza. nas pirâmides, nas deve pedras ter. das pirâmides. Deve ter. Porque E calcário, aí o que é mais... dependendo da maneira como é formado, é marinho, né? É. Dependendo da maneira como é formado, é carapaça de protozoário e tal. E o que é mais interessante é que você tinha diferentes sítios para tirar essas pedras. Então você tinha o lugar mais perto, que era de onde você tirava as rochas calcárias, e o lugar mais distante, de onde você tirava as rochas mais pesadas, os granitos. Eu vou falar só da Grande Pirâmide, que é do que a gente tem mais informação, mas isso se repete nas outras pirâmides do mesmo jeito. Calcula-se que a Grande Pirâmide deve ter mais ou menos 2,3 milhões de blocos. 2,3 milhões de blocos. Haja bloco. Certo? Que por dia, para você construir em 20 anos, você tinha que assentar 8 toneladas de bloco. Por dia. Por dia você tinha que assentar isso para atingir isso da pirâmide. Eu vou ler aqui só para vocês terem uma ideia. A Grande Pirâmide tem 5,5 milhões de toneladas de blocos calcários, 8 mil toneladas de granito, que era muito menos usado, e 500 mil toneladas de argamassa para juntar tudo isso e para grudar tudo E isso. alguma coisa de madeira, provavelmente. Daí você vai ter as estruturas de madeira lá dentro e tudo mais. E o que é mais legal é que hoje a gente vê, parece um bando de degrauzinho, inclusive dá para subir nesses degrauzinhos. Você não deve. Você não fazer deve, isso. só que a pirâmide originalmente ela era lisa. Então eles cortavam pedras calcárias e eles construíam uma parede em cima da pirâmide. E essa parede ainda era lustrada, era um calcário que eles chamam de calcário branco. E é muito legal porque a gente vê as representações e parece o branco que a gente está acostumado de pintar a parede. Mas depois de um tempo ele fica meio que arenito, da corzinha de areia também. Ele é mais claro, mas ele fica desse jeito. Então a pirâmide ela era lisa, elas eram construídas para ser lisas. Não, e aí você imagina aquele troço gigantesco, branco. No meio do da deserto, cidade, luz só pra brilhando. cacete. Aquela coisa brilhando. Você entendeu? nem consegue olhar dependendo do horário do sol que bate. Exato. É. E aí o que é triste pra gente que vai estar lá é que a gente tem a impressão de que isso foi depredado há muito tempo. Mas essa estrutura branca durou até 1303. Porra, ainda aguentou legal, Pô, pensar né? que a pirâmide foi construída em 2500 a.C. durou 3 mil e 3 tantos mil anos anos. estava lá o calcário. E aí teve um terremoto. Imagina o esquibunda que dava pra fazer essa pirâmide. Chegar lá em cima pra pegar um papelão. Papelãozinho. E eu diria que provavelmente muita gente fez Deve isso. ter feito a gente isso. só não sabe. Só que aí teve esse terremoto e meio que finalmente as pedras ficaram soltas. Depois de 3 mil anos. Achou. Deu aquela soltada. Aham. E aí o que os caras começaram a fazer? Eles começaram a tirar as pedras, como a gente falou lá da Inglaterra, para construir outras coisas. Sim. Então tem muitas mesquitas, tem muitos templos construídos na região que a gente pode ver que foram construídas com essas pedras que foram retiradas das pirâmides. Até que em 1360 chega o cara e fala: eu vou desmontar tudo e vou usar tudo para construir templo, só que ele desiste. Porque daí é pesado demais, é pedra demais. E ele deve ter conseguido desmontar outras coisas Isso, que que a gente nem sabe que não tem mais. Mas de qualquer forma, ele tirou bastante coisa. Tirou. Não tem mais revestimento. Tem, Tem na pontinha, de né? uma das pirâmides, da segunda pirâmide, tem a pontinha. Você consegue ver lá em ciminha, na grande pirâmide não. Inclusive a grande pirâmide não é nem tão pontuda mais, ela tem um platôzinho em cima dela. Mas... Não teve uma polêmica de que os caras queriam refazer aquilo, Teve. aí o pessoal ficou putaço, disse que ia ficar uma merda. Teve. E não refez, pelo menos por enquanto. Mas na pirâmide de Kéfer, lá na pontinha, você ainda tem uma amostra do que teria sido a pirâmide inteira. E uma outra coisa da grande pirâmide que é bem legal é que quando a gente vê lá, a grande pirâmide tem uma abertura. E essa abertura não é original. Essa abertura foi feita também lá no século XV, dos caras quebrando a parede para tentar entrar. E é bem legal. Imagina o que os caras pensavam na época. Do que tinha Tipo lá assim, dentro. Mano, não é possível que tenham feito esse troço aqui. É. Vamos quebrar isso aí pra entrar, vamos ver o que tem lá dentro. Deve ter alguma coisa no meio. Deve ter um salão. E o que é Os caras legal indignados, é que a hora né? que você vê a imagem da grande pirâmide que eu vou colocar aqui, tem um negócio que eles chamam de o grande salão, que você sai daqui de baixo de um salão pra chegar naquela... Parece uma casinha que tem lá dentro, que é a estrutura da pirâmide, que é a câmara do faraó. E nesse lugar tinha uma armadilha tipo Indiana Jones. Ficavam umas pedras de granito presas lá em cima, e a hora que você tentasse entrar, ela soltava e as pedras caíam esmagando tudo e tapava o caminho. Você não ia conseguir subir.
Então o que os caras contam? Que eles estavam tentando arrombar a pirâmide e de repente eles escutaram um barulhão, que foram essas pedras descendo. E aí eles faziam um buraco no túnel acima dessas pedras. Uhum. E aí eles atingem esse grande salão e conseguem chegar na grande pirâmide. E aí acontece uma coisa muito triste. A gente sabe que tinha um faraó lá dentro, a gente sabe os nomes dos faraós, mas tudo que tinha lá dentro se perdeu. Foi saqueado. Porque daí foi saqueado e ninguém sabe onde estão as múmias, ninguém E os sabe caras onde estão as enterravam coisas. com ouro, com essas coisas. Isso, Então, isso tipo, tudo foi roubado. Então o que a gente tem hoje é a estrutura de pedra, que a gente não consegue tirar. Tem algumas estruturas como aqueles sarcófagos que ficam no chão, que são meio que fundidos, que não dá para tirar. Mas o resto foi tudo tirado. Então Uma nós pena vamos a Gizé e nós vamos chegar muito perto dessas estruturas colossais que por muito tempo foram as maiores estruturas construídas pelo homem. Será uma experiência única. E você que está assistindo a gente aqui pode ir com a gente. Então a gente tem uma parceria com a Inclusive Travel, que já fez a nossa primeira viagem, que foi maravilhosa, cuidando da gente, cuidando de quem viajou com a gente e que pode cuidar de você também, para você viajar conosco com toda a segurança, com todo o conforto, com todas as histórias que a gente pode contar e que nosso guia de lá, é super importante a gente dizer que a gente vai ter um guia especialista lá para nos ajudar a contar essas histórias. Então se você tem vontade de viajar com a gente, clica no link que está aqui embaixo, manda uma mensagem para Inclusive e vem com a gente, certo? Certo. Gostou da história? muito que bem. Muito. Foi bom? É o único esquema de pirâmide que eu confio. É esse. Muito bom, Carlos Ruas. Confia porque você não viveu a época. Não, mas Imagina como é que era na época. Que Na época. É você verdade. confia. E o cara vai fazer um esquema de pirâmide, hein? É verdade. Gente, era isso que eu tinha para explicar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo. E lembra, toda segunda-feira tem vídeo sobre o Egito, hein? Assiste Exatamente. e deixa um comentário, E tá bom? ganhe conhecimento, porque é aquilo que eu tinha falado. Quando a gente vê a coisa já grandiosa, a gente especula muita coisa. E quando a gente não estuda sobre a história daquilo, a gente é vítima dessas especulações. Então, quando a gente acompanha todo o trajeto gradual, evolutivo, a gente compreende. Então, Perfeito. vamos compreender. Talvez É a gente isso. até veja uma mastaba, né? Talvez, é bem provável. Inclusive porque lá em Gizé tem. Então, Que maravilha. você não precisava. Você não construiu uma pirâmide para quem não era faraó. Então você ia lá e construía, mas tem a galera que merece ser sepultada ali. Merece Então, uma mastaba em cima da outra. ali tem mastaba que a gente vai conseguir ver na próprio sítio arqueológico de Gizé. Tá bom? Maravilha. Gente, era isso. Valeu demais. Beijão pra todo mundo. Falou, valeu e tchau. Até mais. Isso, exatamente. Na Antiga época do Núbia. Egito Antigo era Núbia. Exato, porque eles andavam Atual sem roupa. Sudão. Não, Emílio, não. Eu não entendi. Mas é muito interessante você falar Cagou isso, pra porque quê? essa ideia. Não. Não, eu achei interessante o sarcófago. Desculpa. Momento Cortella. Na Mas- verdade. na verdade. Eu gostei, querido. Eu também gostei. Quando coça É uma excelente o saco. explicação. Querido Paul. Fago. É. Quando afaga o saco. Não, time, não. Não, peraí, eu queria ter um Ai, vídeo ai, tempo. ai.